Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que temos como conteúdo? Então, nossa aula é a 6 e o nosso conteúdo é revisão e avaliação da unidade 2. E vamos dar início à nossa revisão. Então, neste momento, vamos falar sobre linguagens e semióticas. Então, vamos observar os conceitos. Então, diversidade linguística e semiótica. A linguagem é a principal forma que usamos para nos comunicar, mas ela não acontece só com palavras. Também usamos imagens, gestos, sons, expressões corporais, símbolos e cores. Tudo isso faz parte da diversidade linguística e semiótica. Linguagem verbal é aquela feita com palavras faladas ou escritas. Por exemplo, se eu escrevo casa, então vocês vão entender isso se vocês compreenderem a língua portuguesa. Imediatamente vocês vão imaginar uma casa. Mas se eu escrevo house, será se vocês vão compreender? Não, se vocês não souberem a língua inglesa. Então, a linguagem, certo? Também ela pode ser não verbal, que ela é feita com imagens, sons, movimentos e cores. Se por acaso eu fizer um desenho de uma casa, imediatamente vocês vão lembrar do quê? Do objeto, certo? Casa. E nas obras de arte também, aqui você está vendo uma obra de um pintor norueguês chamado Edvard Munch. Então, através de uma imagem, ele pode comunicar o seu sentimento. Ele não está falando nem uma palavra. Ou seja, ele é norueguês. Então, através dessa imagem aqui, ele pode expressar o seu sentimento em todos os idiomas do mundo inteiro. Então, essa pintura aqui, ela pode expressar tristeza, mágoa, rancor, então, muito medo, né? Essa pintura, essa imagem aqui, ela tem uma figura andrógena, ou seja, não é sexo masculino nem feminino, né? Ela está com a mão no rosto e a boca aberta em um grito silencioso em primeiro plano. Ao fundo, há uma paisagem distorcida, com seu vermelho alaranjado, águas escuras e uma ponte sinuosa, como vocês podem observar. Duas figuras distantes aparecem caminhando, reforçando o sentimento de isolamento. Essa figura central, ela representa, né, a ansiedade, o desespero e o medo existencial. O corpo distorcido e a expressão facial exagerada simbolizam o colapso emocional e psíquico. A figura é quase um símbolo universal do ser humano moderno tomado por angústias internas. Então, toda essa imagem aqui pode representar, mas cada espectador, ao observar essa imagem, ele vai ter um sentido ali diferente, certo? Então, ele vai ter uma reinterpretação. E temos uma outra obra de arte que vocês podem ver aqui, de Vicente Van Gogh, Noite Estrelada. Então, ele pode também transmitir várias emoções aí nesse quadro, através ali das cores, certo? Então, a Noite Estrelada, vocês podem observar que no céu há uma fluidez de estrela representando a angústia emocional do artista, ou seja, de Van Gogh. Enquanto a paisagem tranquila simboliza o desejo de estabilidade, mostrando o contraste entre o caos e a serenidade. Aí vocês observam, o azul intenso do céu transmite melancolia, introspecção e mistério. Os amarelos brilhantes das estrelas e da lua simbolizam a esperança, o espiral, o eterno, em contraste com o vazio da noite. Essas espirais e a textura das pinceladas reforçam a carga emocional, como se as cores falassem. A cor aqui é mais
do que uma representação visual. Ela comunica estados emocionais e subjetivos, cumprindo uma função semiótica e simbólica. Ou seja, vocês sabem que as cores, elas transmitem emoção. Então, cada espectador, ao observar essa obra de arte, ele vai ter uma emoção diferente. Então, dependendo do que o artista está querendo passar, então cada cor ela pode transmitir alegria, ela pode transmitir angústia, como outro quadro, e aqui já é um estado assim de psíquico. Aqui tem a tranquilidade e no céu tem o quê? Tem um movimento. Então o artista ele transforma ali as linhas em movimentos. Então, o que é a semiótica? A semiótica é o estudo dos signos. Então, vocês viram ali que as cores, elas são signos ali. Então, tudo aquilo que representa algo, né? Tudo pode ser uma palavra, como eu falei, dei o exemplo ali da casa, uma cor. Então, as obras de arte, os artistas, eles transmitem muitas emoções através das cores. E a imagem dos quadros, certo? Pode ser um som. E, por exemplo, cada música, ela transmite uma emoção, certo? Então, cada um de vocês, quando ouve uma música, cada música tem um sentimento aí para cada pessoa. Cada signo carrega um sentido e esse sentido muda dependendo do contexto. Então, nas obras de arte, as cores, elas têm múltiplos papéis, incluindo evocar emoções, como o azul, que transmite tranquilidade, que vocês viram ali na imagem, ou o amarelo, que inspira alegria, certo? Comunicar significados simbólicos. O vermelho, por exemplo, pode simbolizar paixão, enquanto o preto remete ao mistério. E auxiliar na criação de efeitos visuais como profundidade e contrastes. Os artistas eles manipulam a paleta de cores para criar a atmosfera desejada, realçar elementos específicos e dar sentido às suas criações, sendo a escolha das tonalidades uma ferramenta fundamental para a interpretação da obra pelo público. E agora nós vamos mostrar para vocês, certo? O significado das cores no vestido do casamento, certo? Em várias partes do mundo. Então, aqui nós temos o casamento do Paquistão, certo? Que são grandes celebrações que duram vários dias, com cerimônias vibrantes e coloridas, baseadas em costumes islâmicos e tradições herdadas da vizinha Índia, como tatuagens de rena. A noiva aqui, ela veste vestidos coloridos, usa maquiagem intensa e joias extravagantes, como vocês podem observar. Por outro lado, principalmente aqui no Brasil, as noivas vestem branco, como vocês podem observar. Então, isso simboliza, principalmente aqui no Brasil, a pureza, a inocência e um novo começo para a noiva, além de transmitir paz e perfeição. Embora o branco seja associado à tradição na sociedade ocidental, a escolha da noiva hoje em dia também reflete sua individualidade, as suas esperanças e a sua expressão pessoal no dia do casamento. Essas diferentes cores continuam sendo adotadas em países como a Indonésia, onde as noivas optam por vestidos coloridos e bordados. Lá no Peru, cuja tradição da capital vestir vermelho e preto. No Paquistão, onde os tons são escuros, como o vermelho, rosa, o roxo, tem mais força. Na Índia, cuja veste tradicional é a grega choli, normalmente na cor vermelha. Na Itália, onde acreditam que o verde traz sorte e riqueza, entre outros, todavia, na maioria dos países, o branco segue como a cor preferida. Então, as cores têm um significado muito grande nos vestidos de noivas em todo o mundo. Vamos agora falar sobre as linguagens artísticas aqui no Brasil, certo? Então, as linguagens artísticas elas são formadas de comunicação usadas por artistas para expressar ideias, sentimentos, protestos e histórias. Aqui no Brasil, temos uma enorme riqueza cultural que aparece na arte.
As principais linguagens artísticas são dança, música, teatro, artes integradas. E a dança é a linguagem do corpo, ela expressa emoções, rituais e identidade. E vamos mostrar para vocês a imagem do maracatu no Nordeste. Então, aí é o maracatu nação. Então, nesse maracatu, aí vocês estão vendo a batucada. Mas, neste mesmo maracatu, nós temos a figura do rei e da rainha, que ela não é apenas decorativa, mas representa a realeza africana configurada no Brasil como forma de resistência simbólica à opressão colonial. A musicalidade intensa, com tambores, alfaias, congues e caixas, junto aos trajes majestosos e danças marcantes, revela a força da ancestralidade e a importância da coletividade na manutenção dessa tradição. O maracatu nação ou rural, ele traz à tona rituais simbólicos e sonoros que remontam aos tempos dos reinados africanos, especialmente da tradição iorubá. Então, além do maracatu nação que vocês estão vendo, nós temos também o maracatu rural, onde representa os trabalhadores rurais lá em Recife, que se fantasiam aqui no período do carnaval. Então, para as comunidades tradicionais afrodescendentes, maracatu não é apenas folclore, é território, espiritualidade e política. É uma forma de ensinar os jovens de se reconhecer no outro, de celebrar a própria história e de não permitir que ela seja apagada. É também um espaço de religiosidade, muitas vezes vinculado aos terreiros de Candomblé e de Xangô, onde se cultua a memória dos ancestrais e se alimenta a resistência cotidiana diante do racismo e da desigualdade. Vamos falar aqui dessa obra de Cândido Portinari, vamos falar agora no contexto histórico e cultural aqui no Brasil. Então, essa obra, ela representa, ao representar a morte infantil, Portinari, ele transforma o drama pessoal em uma metáfora visual da exclusão social, denunciando a inércia do Estado e da sociedade diante da miséria, que mata silenciosamente. A semiótica visual dos corpos falam. Em A Criança Morta, os corpos são signos potentes. O homem ajoelhado com o corpo da criança nos braços, em uma clara referência à iconografia da Pietà da arte cristã. Comunica não apenas dor, mas desespero, imponência e luto coletivo. Esse gesto remete ao sofrimento sagrado, mas é inserido no contexto profano, real, nordestino e brasileiro, gerando um efeito simbólico de contraste e denúncia. As outras figuras humanas na cena, mulheres curvadas, uma figura chorando com as mãos no rosto, criança cabisbaixa, compõem uma narrativa visual de sofrimento compartilhado. São ícones da dor coletiva, funcionando como múltiplos signos de uma tragédia silenciosa e cotidiana. Então, agora nós já estudamos aqui, certo, essa obra, e vamos falar agora sobre outro assunto. Vamos falar agora sobre os novos formatos de produção e distribuição dos conhecimentos artísticos na cultura de rede e nas práticas autorais e coletivas. E vamos fazer rapidamente, vamos mostrar para vocês um museu virtual, certo? Então, antes disso, você já pensou como a internet, as redes sociais, o YouTube, o Instagram, ou mesmo o TikTok, tem influenciado a forma como consumimos e produzimos arte? Então, vamos agora fazer essa visita virtual rapidamente de um museu. Então, aqui nós temos o Museu Bluk Music, que você pode navegar, e aqui estão obras de um artista chamado Claude Monet, que ele deu origem ao impressionismo. Então, aqui você pode conhecer várias obras desse artista, tudo no movimento impressionista, certo? Então, diante disso, hoje as ferramentas digitais permitem que qualquer pessoa crie e distribua sua obra para um público global. Então, você pode navegar na internet e conhecer diversos museus virtuais, além desse, certo? Então, vamos falar agora sobre a cultura de rede e a democratização do acesso.
que é caracterizado pela constante interatividade e colaboração entre indivíduos, instituições e coletivo, e é sustentada pelas plataformas digitais. Kastel, 2003, um dos principais estudiosos da teoria da sociedade da informação, argumenta que as redes digitais criam novos espaços de poder e comunicação, nos quais a informação não é apenas consumida passivamente, mas também compartilhada, reinterpretada e muitas vezes amplificada. A cultura de rede refere-se ao modo como as informações, ideias e práticas são compartilhadas rapidamente através das plataformas digitais, conectando pessoas a um nível global. A cultura de rede também altera a dinâmica da busca de informação, uma vez que as pessoas passam a utilizar as redes sociais como uma fonte alternativa de dados, onde as informações não são apenas acessadas, mas também validadas por meio de interações sociais, como comentários, curtidas e compartilhamentos. Então, vamos dar continuidade. Bem, as práticas autorais no contexto digital, o conceito de autoria se expande na cultura digital. As pessoas podem ser tanto autora individual quanto parte de processos coletivos de criação. A ideia de que a arte precisa ser única ou original está sendo desafiada. Por exemplo, práticas como remixes e colagens digitais, mashups tornam-se comuns, influenciadas pela lógica de recombinação, remixagem das informações e obras existentes na rede. Por exemplo, o mashup é a criação de um novo conteúdo pela combinação de 2 ou mais elementos de fontes diferentes, seja música, vídeo ou dados digitais. Na música consiste em fundir os vocais de uma canção ou a base instrumental de outra. Já em termos tecnológicos, é uma aplicação ou página web que agrega dados ou funcionalidades de serviços distintos para oferecer uma informação mais completa. Aí nós temos a hibridização e a subjetividade. Artistas e produtores de conteúdos criam suas obras e produções com auxílio dessas ferramentas, usando as redes sociais para aprender, interagir e compartilhar suas criações. Então, artistas independentes, sem necessidade de intermediários tradicionais como editoras, galerias ou curadores, agora têm à disposição plataformas digitais que possibilitam a divulgação de suas obras para um público global. Então, nós temos a SoundCloud, que é uma plataforma global de streaming e publicação de áudio, que permite que artistas independentes e criadores de conteúdos compartilhem suas músicas, podcasts e outros conteúdos sonoros com uma comunidade mundial de ouvintes. Aí nós damos um exemplo aqui de uma cantora, Billie Eilish, que ela começou sua carreira gravando músicas em casa com seu irmão. Sua música Ocean Eyes viralizou inicialmente no SoundCloud, uma plataforma digital voltada para artistas independentes, sem o apoio inicial de uma grande gravadora. Aí nós mostramos para vocês, né, o QR Code dessa música, e se vocês tiverem interesse, vocês podem ouvir essa música. Então, agora nós vamos mostrar para vocês uma produtora de conteúdos educacionais aqui do Centro de Mídia. Vamos ouvi-la? Olá, eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa aqui do Centro de Mídias, e eu quero mostrar agora para vocês o que eu faço nas minhas horas vagas, que é a produção de conteúdo educacional para as redes sociais. O processo começa com a escolha do tema. Busco sempre selecionar conteúdos que tenham significado para o meu público e que possibilitem transmitir informações importantes de forma criativa e acessível. Preparei o cenário, vou aqui no meu celular e começo a gravar. Vocês vão ver agora como é o processo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e agora eu quero deixar uma dica para você. A primeira pergunta é: você sabe o que é um adjetivo? Muito bem, vocês viram que eu gravei o vídeo. Depois desse momento, eu faço o quê? A edição do vídeo.
E aí o que eu faço? Coloco o vídeo aqui, ó, o vídeo que eu gravei. Oi, gente, como vocês estão bem? vendo, seleciono. Professora de língua portuguesa. Oi, gente, tudo bem? E aí eu coloco sou a Milena Maranhos, legenda. professora de língua portuguesa. Depois que gera a legenda, avanço aqui, faço uma legenda aqui, por exemplo, vídeo sobre adjetivo. E depois eu publico. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o resultado do vídeo. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e agora eu quero deixar uma dica para você. A primeira pergunta é: você sabe o que é um adjetivo? Você não sabe o que é um adjetivo? Vou explicar agora. Adjetivo é a classe de palavras que dá características a alguém. Quando eu digo Milena é baixo, baixa, na verdade, de fato eu sou baixa, não é, gente? Se você não me conhece, agora você sabe que eu tenho uma característica que é baixa. Veja que a palavra baixa está dando uma característica a Milena. Portanto, eu classifico essa palavra como adjetivo. Pegou a dica? É isso, até a próxima. Então, vocês viram aí a professora Milena, que faz também conteúdos educacionais aqui do Centro de Mídia. Se vocês quiserem segui-la, é só seguir. É milena.maranhos. Então, vamos falar agora sobre práticas coletivas. Em vez de um único autor, temos grupos ou coletivos que criam e distribuem conteúdos artísticos, como nos casos de projetos colaborativos em plataformas de compartilhamento de mídia, projetos de músicas colaborativas ou arte urbana digital compartilhada nas redes sociais. E nós temos aqui um filme colaborativo e projetos em plataforma digital. O nome do projeto é Life in a Day, que foi produzido em 2011, e a plataforma escolhida foi YouTube. A descrição: este é um exemplo icônico de um filme colaborativo. Então, o projeto ele foi uma colaboração global, iniciado por Ridley Scott e dirigido por Kelvin MacDonald, onde qualquer pessoa ao redor do mundo podia enviar um vídeo seu do seu dia 24 de julho de 2010. O filme final foi construído a partir desse vídeo e enviados por milhões de pessoas. A ideia foi documentar a vida cotidiana de pessoas de diferentes partes do mundo em um único dia. Então, a plataforma escolhida, ela foi a YouTube, certo? Ela foi enviada, certo? Vários vídeos, e facilitando a coleta de contribuições de uma comunidade global e proporcionando a possibilidade de envolvimento e feedback em tempo real durante o processo de coleta e edição.